Hong Kong, 1971. A cidade ferve sob o controle de dois impérios criminosos, a Triagem 14K e a Hai Wenjai. Esses não são criminosos comuns, são organizações que controlam tudo, desde prostituição até extorsão, do tráfico de ouro até a indústria do entretenimento. Eles sabem algo que poucos percebem. No show business, o controle sobre o talento é mais valioso do que ouro. Um rosto bonito, um corpo que se move de forma única, um jovem ator que pode fazer seus próprios truques de ação. Isso vale milhões. Jackie Chan tem 17 anos. Acabou de sair da Escola de Artes Marciais Pequim, onde passou 10 anos aprendendo Kung Fu, acrobacia, dança e artes cênicas. Seus instrutores dizem que é o aluno mais dotado que já tiveram. Técnica perfeita, criatividade sem limites, coragem que beirava a insanidade. Ele não tem medo de nenhuma lesão, não reclama, apenas executa. Seus pais estão desesperados. Seu pai, Charles Chan, trabalhou como segurança no consulado americano. Sua mãe, Fei Moon Ho, foi dançarina. Ambos compreendiam o mundo do entretenimento. Sabiam que sem proteção, sem conexões certas, um jovem ator bonito em Hong Kong poderia ser consumido pelos tubarões que nadavam nas águas da indústria do filme. Os tubarões usam ternos caros e falam sorrindo. Eles controlam os estúdios, os cineastas, os distribuidores. Eles decidem quem sobe e quem desce. E eles nunca agem por gentileza. Tudo tem um preço. Tudo tem um corte para a máfia. Jackie é lançado em filmes menores, papéis secundários. Ele faz o que lhe dizem, treina, executa cenas de ação. Está grato pela oportunidade. Mas os cineastas notam algo. Esse menino chinês tem algo que os atores tradicionais não têm. Ele pode fazer backflips, pode pular de edifícios, pode lutar de verdade, não fingir. A câmera o adora. Seus movimentos são dançados e marciais ao mesmo tempo. Há graça mesmo em violência simulada. Há humor mesmo em confronto físico. Algo que Bruce Lee, o rei do cinema de ação, nunca teve. Bruce foi sempre sério. Kung Fu era warfare, era arte mortal, era filosofia de combate. Bruce era um deus que pousou na terra para mostrar ao mundo a verdade sobre poder real. Jackie é diferente. Jackie é um acrobata que pode lutar. É um palhaço que é, na verdade, um mestre marcial. É um garoto que se machuca constantemente e ainda ri. Em 1973, Bruce Lee morre aos 32 anos. O mundo do cinema de Hong Kong entra em caos. Bruce foi enorme, maior que a vida. Seus filmes arrecadavam dezenas de milhões. Os estúdios e os mafiosos que os controlavam dependiam daquele fluxo de dinheiro. Ele era irreplaçível. Ou era? Alguns cineastas começam a pensar, se pudéssemos encontrar outro ator marcial, treinado como Bruce, mas mais jovem, mais dócil, alguém que faça exatamente o que pedimos, poderíamos reconstruir o império que Bruce criou. Nossos olhos se voltam para Jackie Chan. Ele tem 19 anos. Está começando. Ainda é maleável. Ainda precisa de dinheiro. Ainda acredita que se apenas trabalhar o suficiente, se apenas se submeter o suficiente, conseguirá a oportunidade que merece. Os estúdios começam a colocá-lo em filmes de ação. Sempre o papel de herói marcial. Sempre esperado que ele reproduza a magia de Bruce. Sempre esperado que ele seja Bruce Lee com um rosto diferente. Mas não é. Jackie não é Bruce. Bruce movia como um guerreiro. Jackie move como um dançarino que roubou a imortalidade de um guerreiro. Os cineastas ficam frustrados. Os críticos escrevem que ele não é Bruce, que ele nunca será Bruce, que ele não deveria tentar. Jackie enfrenta isso com humor. Isso o define. Em vez de ser destruído por não ser Bruce, ele abraça sua singularidade. Faz piadas sobre si mesmo, cai no filme com um propósito cômico, torna a ação engraçada, torna a comédia perigosa.
O público começa a notar, mas os mafiosos que controlam os estúdios não se importam com criatividade. Eles se importam com números de bilheteria. Se o filme não faz tanto dinheiro quanto um filme de Bruce teria feito, então Jack falhou. Se Jack falhou, então Jack é um investimento ruim. Se Jack é um investimento ruim, então ele precisará pagar suas dívidas de outra forma. E em Hong Kong, dívidas são pagas com mais do que dinheiro. A Triagem 14K controla o maior estúdio de filmes de Hong Kong naquele tempo, Golden Harvest. Seus líderes querem que Jack reproduza o sucesso de Bruce. Eles investem em filmes com ele. Filmes grandes, filmes caros, filmes que precisam de resultados enormes para compensar o investimento. Alguns fazem bem demais. A maioria fica no meio. Nada como Bruce. A triagem começa a aplicar pressão, não de forma óbvia, não com ameaças diretas, mas com insinuações, com sugestões, com recordações de quanto dinheiro eles investiram em Jack, de quanto ele lhes deve, de como as dívidas precisam ser pagas, de como as coisas funcionam nesta cidade, de como ninguém diz não à Triagem 14K sem consequências. Jack tem um momento de clareza em 1976. Está em um filme chamado Shaolin Wooden Man. Novamente, esperado que ele seja o herói marcial. Novamente, lutando contra inimigos sem rosto. Novamente, executando movimentos de Kung Fu que foram feitos milhares de vezes antes em milhares de filmes. Ele está machucado. Tem uma lesão no pescoço de um filme anterior que nunca cicatrizou completamente. Seus joelhos doem, seus tornozelos doem, seus ombros doem. E ele percebe algo enquanto está deitado em sua cama de apartamento barato em Hong Kong, cercado pela fumaça de velas em um santuário de seus antepassados. Ele está preso, não por contrato legal, embora exista um, mas preso porque acredita que merece estar, preso porque seus pais o educaram para obedecer. Preso porque a alternativa é admitir que gastou 4 anos em filmes terríveis que ninguém respeita, e meia década antes disso, em uma escola onde lhe foi dito que precisava sempre se submeter ao mestre, sempre respeitar a hierarquia, sempre fazer exatamente o que é dito. E agora ele é escravo dessa mentalidade. A Triagem 14K não o criou escravo, apenas explorou o que já existia dentro dele. A Triagem começa a usar de forma mais agressiva sua influência sobre Jack. Há histórias que circulam pela indústria do filme, histórias sobre atores que tentaram sair, histórias sobre o que aconteceu com eles. Um homem desapareceu de uma festa. Um ator foi encontrado espancado em um beco de Mongkok. Ninguém sabe se essas histórias são verdadeiras ou apenas lendas urbanas criadas para manter as pessoas assustadas. Mas em Hong Kong, a diferença entre realidade e rumor é irrelevante. Se todo mundo acredita que a Triagem matou um ator que tentou fugir, então, para efeitos práticos, eles o fizeram. A reputação é real. O medo é real. O controle é real. Talvez não importe se a violência foi factual ou meramente sugerida. Ambas alcançam o mesmo resultado, obediência absoluta. Há histórias de que um produtor conectado à Triagem foi até o apartamento de Jack. Sentou-se com ele em silêncio por alguns minutos. Não disse ameaças. Não precisava. Apenas lembraria Jack sobre como as coisas funcionam. Sobre como atores que cooperam ficam ricos. Sobre como atores que não cooperam simplesmente desaparecem da indústria. Sobre como a Triagem tem uma longa memória. Sobre como sua mãe ainda morava em Hong Kong. Sobre como Hong Kong é uma cidade pequena e muitas coisas podem acontecer em uma cidade pequena. Jack ouve essas histórias. A questão é, elas são verdadeiras ou apenas a maneira como histórias se espalham em uma indústria governada pelo medo? Talvez não importa. Se todo mundo acredita que a Triagem controla você absolutamente, então eles de fato o controlam.
O medo é mais eficaz do que qualquer corrente. Em 1978, algo muda. Jackie faz um filme chamado Drunken Master. Não é seu primeiro filme de boxe embriagado. Não é seu primeiro filme dirigido pelo lendário Yuen Woo-ping, que será seu diretor de ação por décadas. Mas algo diferente acontece desta vez. Talvez seja porque Jackie está tão cansado de tentar ser Bruce que finalmente se rendeu. Talvez seja porque Yuen Woo-ping é um diretor tão visionary que tem a coragem de permitir que Jackie seja ele mesmo. Talvez seja porque o script foi especificamente escrito para permitir espaço para criatividade e improvisação. Talvez seja porque o público estava finalmente pronto para uma nova forma de cinema de ação, diferente de Bruce, diferente de tudo que vieram antes. Qualquer que seja a razão, Drunken Master é diferente. Jackie não tenta ser heróico, ele tenta ser eficaz, tenta ser criativo, tenta ser engraçado, tenta ser humano. A cena final, onde ele enfrenta o mestre do boxe embriagado, é ao mesmo tempo uma dança de combate coreografada e uma verdadeira improvisação de ação que funciona. Ele usa uma mesa, ele usa o chão, ele usa seu próprio corpo de formas nunca vistas antes em cinema de ação. Ele cai, se levanta, ri, ataca, defende, brinca. O público não vê isso como uma cópia de Bruce, vê como algo completamente novo. Vê um novo tipo de herói surgindo. Drunken Master explode, torna-se um enorme sucesso de bilheteria. O público chinês adora. A crítica começa a reconhecer que Jackie não está tentando ser Bruce. Está criando algo inteiramente diferente. Uma linguagem de cinema de ação que combina acrobacia, comédia, artes marciais e risco pessoal de uma forma que nunca foi vista antes. Drunken Master ganha respeito internacionalmente também. As pessoas do Ocidente começam a perceber que há um novo tipo de ator de ação em Hong Kong. Alguém que combina acrobacia com técnica marcial, com comédia, de forma que nunca foi feita antes. É um rosto novo, uma abordagem nova, uma inteligência criativa nova, um futuro novo, e é enorme, é inegável. É impossível ignorar. Jackie Chan não é mais um substituto para Bruce Lee. Jackie Chan é Jackie Chan, e o mundo quer mais dele. Quando o dinheiro começa a chegar, os mafiosos de Hong Kong percebem imediatamente. Se Jackie é agora uma estrela internacionalmente reconhecida, se seus filmes agora arrecadam dezenas de milhões, não apenas em Hong Kong, mas em todo o Sudeste Asiático, em Taiwan, na Tailândia, na Malásia, então ele é ainda mais valioso. O controle se torna mais importante, mais apertado, mais necessário. A triagem 14K percebe que pode lucrar muito mais se mantiver Jackie sob seu comando absoluto. Ele é propriedade valiosa, uma propriedade que não pode deixá-los. A recompensa é grande demais. O lucro é grande demais. O controle precisava ser mantido a qualquer custo. Jackie, por sua vez, também muda. O sucesso não muda seu espírito, mas muda seu entendimento de sua posição. Ele não é mais um ator jovem, dependendo de oportunidades. Ele é uma estrela que deveria ser capaz de escolher seus papéis, deveria ser capaz de negociar seus próprios contratos, deveria ser capaz de manter o dinheiro que ganhou com seu trabalho, seu sangue, suas lesões. Mas a triagem 14K não vê dessa forma. Eles veem como mais razão para apertar seu controle. Histórias circulam sobre ameaças, sobre violência, sobre o que acontece com atores que tentam se tornar independentes. A indústria do filme em Hong Kong é pequena, todos sabem de tudo. Todos sentem o medo, todos entendem as regras. Jackie também compreende, ele quer deixar, quer ir para Hollywood, quer tentar sua sorte internacionalmente, onde a triagem 14K não tem alcance. Quer escapar, mas você não escapa de Hong Kong.
Hong Kong não deixa você escapar. A máfia não deixa você escapar. E Jack está aprendendo isso da forma mais difícil. Em 1980, Jack assina com o ator Roger Moore para fazer um filme chamado The Big Brawl. É sua chance, seu ticket para fora de Hong Kong. Seu escape da triagem, seu início de uma nova vida. Mas a triagem sabe sobre isso. A triagem sempre sabe sobre tudo, porque eles têm mãos em todos os lugares, contatos em todos os estúdios, espias em todas as agências, pessoas que lhes dizem cada movimento que atores fazem antes que eles o façam. Eles ameaçam Jack, não de forma clara, nunca direta, mas com insinuação. Eles dizem a Jack que se ele deixar Hong Kong para fazer esse filme, nunca mais poderá retornar. Que sua família pode enfrentar consequências, que seus pais podem sofrer retaliação, que negócios de amigos próximos podem ter problemas, que Hong Kong é sua casa e será a morte dele se ele tentar fugir, que a indústria internacional é pequena também e a triagem tem amigos em muitos lugares, que está sendo observado, que será sempre observado, que pertence à triagem, que sempre pertencerá à triagem. Jack faz The Big Brawl mesmo assim. É um ato de desafio, é um ato de coragem, é um ato de desesperação, é um ato de um homem jovem que ainda acredita que pode escapar. O filme não é bom. Hollywood não o recebe bem. Ele não fala inglês fluentemente. Seus maneirismos de ação são muito estranhos para o gosto americano. Ele é demasiado acrobático, demasiado cômico, demasiado diferente. A indústria americana não sabe o que fazer com ele. Ele parece estranho, parece deslocado, parece como alguém tentando ser algo que não é. O filme fracassa, fracassa na bilheteria, fracassa com críticos, fracassa em reconhecimento. Jack retorna para Hong Kong, derrota batida batendo em suas costas como uma mão invisível, e a triagem está o esperando, esperando para demonstrar o que acontece quando você tenta fugir de Hong Kong, esperando para mostrar que ninguém sai, ninguém escapa. A cidade os possui, a máfia os possui, a máfia sempre ganha. Há histórias de que Jack foi convocado para uma reunião, histórias de que foi informado de forma muito clara quais eram as consequências de sua insubordinação. Histórias de que ele finalmente compreendeu, verdadeiramente compreendeu, que não havia escapatória, que seu futuro não era seu, que seu presente não era seu, que seu passado agora estava ligado permanentemente à triagem 14K, que ele era deles, completa e totalmente deles. Mas algo inesperado acontece. O público de Hong Kong quer Jack de volta, quer seus filmes, quer o herói que se foi, que fracassou, que retornou. Há um sentimento popular em torno dele, um sentimento de identificação. Um herói pequeno que tentou fugir de um gigante invisível e falhou, que voltou para casa derrotado, mas ainda de pé. A simpatia, há apoio, há demanda. A triagem percebe que matá-lo ou destruí-lo completamente seria contraproducente. Ele é ainda mais valioso vivo e trabalhando para eles do que morto em um córrego algum lugar em Kowloon. Além disso, ele agora está quebrado, agora está humilde, agora sabe seu lugar, agora entende que não há escape, agora é completamente dócil, agora é a propriedade perfeita. Então, eles chegam a um acordo que nunca foi formalmente declarado, mas que ambas as partes entendem perfeitamente. Jack continuará fazendo filmes, filmes grandes, filmes que a triagem financiará e distribuirá. Em troca, Jack lhes dará um corte, uma porcentagem grande de seus ganhos, a maioria de seus ganhos. Jack será literalmente sua propriedade, seu ator, seu investimento, seu rebanho para guardar.
Ele fará o que lhe disserem, ele aceitará os papéis que lhe derem, ele fará as cenas que lhe pedirem, por mais perigosas que sejam. Ele não negociará, ele não reclamará, ele será grato de ter permissão para trabalhar. A alternativa é violência. A alternativa é a morte. A alternativa é nunca trabalhar nesta cidade novamente. A alternativa é ser esquecido. Jack, que agora entende completamente como Hong Kong funciona, que compreende que a triagem 14K não são personagens de filme que podem ser derrotados em 88 minutos, que percebe que a realidade é muito mais escura do que a ficção, muito mais permanente do que a ficção, muito mais irreversível do que a ficção, concorda? Ele não tem escolha, ou tem a ilusão de escolha, que é a mesma coisa. Nos anos 1980, Jackie Chan faz alguns dos melhores filmes de ação já criados, enquanto essencialmente sendo um escravo financeiro. Police Story, em 1985, é um clássico absoluto. Project A é memorável e inovador. Wheels on Meals é uma obra-prima de coordenação de ação e comédia. Drunken Master Son, em 1988, é praticamente perfeito em sua execução. Todos esses filmes são financiados por estúdios conectados à triagem. Todos esses filmes retornam bilhões de dólares de Hong Kong para os cofres da triagem. Bilhões que nunca alcançam totalmente as mãos de Jack. Ele recebe seu estipêndio, suficiente para viver, suficiente para não reclamar, mas não o que merecia, nunca o que merecia. Jack executa cenas cada vez mais perigosas. Ele se quebra, literalmente quebra ossos fazendo seus próprios truques. Em Police Story, ele carrega uma vitrinha de vidro inteiro através de uma série de lojas quebradas. O vidro é real, não é falso. É vidro de verdade que pode machucar e vai machucar. Ele se machuca, precisa de pontos, precisa de ligaduras. Seus ferimentos são reais, continua filmando. Ninguém diz para ele parar, ninguém oferece um dublê, ninguém se importa se ele está ferido. Isso é como as coisas funcionam. Quanto mais sofrimento você coloca na tela, quanto mais evidente fica que você está realmente se ferindo, mais o público amará. Quanto mais o público ama, mais dinheiro flui para a bilheteria. Quanto mais dinheiro flui para a bilheteria, mais flui para a triagem. Jack entende isso. É uma equação simples. Seu sofrimento vale dinheiro. Seu sangue vale dinheiro. Suas lesões valem dinheiro. Portanto, ele sofre, ele sangra, ele se machuca. E aqueles que o possuem ficam ricos. A situação é um paradoxo cruel. Jack se tornou exatamente o que os estúdios e a triagem queriam que ele fosse. Ele se tornou melhor do que Bruce. Ele se tornou único, criativo, inovador, um artista genuíno com uma voz completamente própria. Mas sua arte é possuída, seu corpo é possuído, seu futuro é possuído. Sua vida é possuída. A máfia de Hong Kong transformou sua criatividade em mercadoria, e mercadoria gera lucro. O lucro gera poder. O poder gera controle. E o controle é o verdadeiro negócio. Eles não querem que você seja melhor. Eles não querem que você seja único. Eles querem que você seja controlado. Tudo mais é apenas consequência. Por trás dos bastidores, Jack é invisível. Não tem voz, não tem agência, não tem poder de decisão. Faz o que lhe dizem. Quando a triagem diz que ele fará 10 filmes em 2 anos, ele faz. Quando dizem que ele fará uma cena tão perigosa que é quase suicida, ele a faz. Quando dizem que ele não negociará seus próprios contratos, ele não negocia. Quando dizem que ele dará seu dinheiro aos estúdios e receberá um pequeno estipêndio em troca, ele recebe. Quando dizem que ele será grato, ele é grato. Quando dizem que ele será silencioso, ele é silencioso. Essa é a realidade de estar sob o controle da triagem 14K. Você é uma máquina que produz riqueza e entretenimento.
Você não é uma pessoa, não tem direitos, não tem escolha, não tem futuro além do que lhe é concedido. Você é propriedade, propriedade que respira, que cria, que se machuca, mas propriedade mesmo assim. Ninguém no Ocidente sabe disso. Os fãs de cinema americanos e europeus veem um ator de ação brilhante que escolhe fazer seus próprios truques. Veem alguém corajoso. Alguém que está disposto a sofrer pela arte. Alguém que merece o maior respeito. Leem entrevistas onde Jack sorri e diz que ama fazer seus próprios truques. Que é uma honra estar vivo para fazer cinema. Que é grato pelas oportunidades. Os fãs acreditam nisso. Pensam que é paixão genuína. E talvez seja. Talvez Jack realmente ame fazer seus truques, apesar de tudo. Talvez realmente seja grato. Ou talvez ele aprendeu que dizer essas coisas é mais seguro do que dizer a verdade. Talvez ele aprendeu que o sorriso é uma ferramenta de sobrevivência. Talvez ele aprendeu que revelar o verdadeiro estado de sua alma é perigoso. Os fãs do Ocidente não veem a triagem 14K nos bastidores com um chicote invisível. Eles não veem o controle. Eles não veem a exploração sistemática, eles não veem a escravidão disfarçada de oportunidade, eles só veem o cinema. E no cinema, Jack é um herói. É exatamente assim que a máfia quer que seja. As coisas começam a mudar no final dos anos 1980. A China estava mudando. Hong Kong sabia que seria devolvida à China em 1997. Era inevitável. Era escrito. O acordo entre Grã-Bretanha e China já havia sido assinado. O relógio estava contando regressivamente. A ordem antiga se estava quebrando. As velhas forças de Hong Kong, os mafiosos que governavam a indústria do filme, que controlavam atores como Jack através do medo e extorsão, começaram a perder poder. Não imediatamente, mas gradualmente. Havia caos. Havia incerteza, havia oportunidade, havia a sensação de que o antigo Hong Kong estava desaparecendo e ninguém tinha certeza do que o substituiria. Alguns mafiosos começaram a deixar Hong Kong, começaram a transferir seus negócios para o Canadá, para os Estados Unidos, para outros lugares onde não seriam alcançados pelo governo chinês. O poder começou a fragmentar. O controle começou a erodir. Jack, agora na casa dos 30 anos, começou a questionar. Não de forma óbvia, não de forma desafiadora, mas começou a questionar. Começou a querer mais controle sobre seus papéis. Começou a querer ser produtor de seus próprios filmes. Começou a querer criar algo que fosse dele, não apenas algo que fosse lucro para a triagem. Foi uma mudança sutil, nada dramático. Apenas um ator envelhecido que começou a reclamar seus direitos como artista. Começou a dizer não a certos papéis. Começou a sugerir ideias. Começou a colaborar em vez de apenas obedecer. Mas a triagem percebeu e inicialmente resistiu. Como sempre resistem, como sempre controlam. Mas a realidade também havia mudado. Jack era tão enorme agora que prejudicá-lo seria prejudicar seus próprios lucros. Você não mata uma galinha de ouro. Você não mata a estrela que faz bilhões. O controle por medo estava perdendo poder porque o medo tinha menos dentes agora. Precisava ser mantido através de outras maneiras, através de relacionamentos, através de história compartilhada. Através do entendimento implícito de que, enquanto Jack cooperasse, enquanto continuasse a fazer filmes, enquanto continuasse a retornar lucro, ele poderia ter um pouco mais de liberdade. Não muita, mas um pouco. E um pouco é tudo que um homem preso precisa para começar a respirar novamente. Jack aproveitou essa pequena fenda de liberdade. Começou a trabalhar com cineastas fora do sistema da triagem. Começou a coproduzir seus filmes. Começou a ter mais dizer em suas histórias, em seus personagens, em sua própria arte.
Não era verdadeira liberdade. Ninguém em Hong Kong é realmente livre se a máfia quer que você não seja. Mas era mais liberdade do que tinha antes. Era um primeiro passo para recuperar sua vida. Era a diferença entre estar completamente possuído e estar apenas parcialmente possuído. E para alguém que havia sido completamente possuído, parcialmente possuído era uma revolução. O que poucos sabem é que durante toda esta época, durante toda a sua exploração pela triagem 14K, durante toda a sua escravatura disfarçada de sucesso, Jack permaneceu um ser humano extraordinariamente gentil. Não se tornou amargado, não se tornou agressivo, não se tornou ressentido, não culpou o sistema ou as pessoas que o controlavam, ou talvez culpou, mas guardou isso dentro de si, onde era seguro. Ele simplesmente continuou a fazer seu trabalho, continuou a aperfeiçoar sua arte, continuou a fazer as pessoas rirem e se maravilharem com seus filmes, apesar de estar sendo explorado. Continuou a se machucar pelo seu público, sabendo que o dinheiro de seu sangue ia para outros bolsos. Continuou a ser gentil, continuou a sorrir. Continuou a ser Jackie Chan mesmo quando Jackie Chan havia sido capturado e colocado em uma gaiola dourada. Essa pode ser a coisa mais impressionante sobre Jackie Chan. Não que ele escapou do controle da máfia, porque é discutível se ele realmente escapou ou apenas aprendeu a respirar dentro de sua prisão, mas que permaneceu humano enquanto era controlado. Que sua criatividade não foi completamente sufocada por interesses comerciais e máfias. Que suas performances ainda contêm alegria, humor, humanidade mesmo quando sabe que está sendo explorado. Porque essas coisas não podem ser totalmente tomadas, podem ser contidas, podem ser exploradas, podem ser monetizadas, mas não podem ser destruídas completamente enquanto você tem a coragem de guardá-las dentro de si. Enquanto você escolha sorrir quando está ferido, enquanto você escolha fazer as pessoas felizes, mesmo quando é infeliz. A história da triagem 14K e Jackie Chan é uma história sobre poder, sobre como as estruturas criminosas exploram talento, como elas transformam arte em mercadoria, como elas usam medo para manter controle absoluto sobre as pessoas, como elas transformam sonhos em dívidas que nunca podem ser pagas. Mas é também uma história sobre resiliência, sobre como mesmo sob o mais severo controle, uma pessoa pode manter sua essência, pode continuar criando mesmo quando é forçado a criar, pode continuar trazendo alegria mesmo quando a própria alegria é roubada, pode finalmente, mesmo que lentamente, começar a recuperar a liberdade. Hong Kong mudou, a máfia mudou, Jack mudou, a indústria cinematográfica mudou. As forças que mantinham o antigo sistema enfraqueceram conforme Hong Kong se aproximava de sua transferência para a China. O que permaneceu foi a coragem de um jovem acrobata que entrou em um sistema que o possuía completamente, que tentou controlá-lo, que tentou defini-lo e que nunca, apesar de tudo, deixou que aquele sistema definisse completamente quem ele era como artista ou como homem. Talvez essa seja a verdadeira vitória. Não escapar fisicamente do controle, mas escapar internamente. Permanecer você mesmo enquanto tudo à sua volta tenta transformá-lo em algo que não é. Permanecer criativo enquanto é explorado. Permanecer humano enquanto é tratado como propriedade. Jackie Chan fez isso, e é por isso que décadas depois, quando as pessoas pensam em cinema de ação, quando pensam em um herói que realmente executa seus próprios truques, quando pensam em um homem que colocou seu corpo em risco repetidamente para fazer as pessoas felizes, pensam nele. Não na triagem 14K, não nos mafiosos que tentaram controlá-lo e em grande medida conseguiram. Não na máfia que ganhou bilhões enquanto Jack ganhava migalhas.
Pensam em um homem que, contra todos os obstáculos, contra todo o sistema que tentou possuí-lo, contra toda a máfia invisível puxando seus fios, encontrou a coragem de ser ele mesmo. E talvez essa seja a maior vitória de todas. Não estar livre, mas continuar sendo você mesmo, mesmo quando não é livre. Porque isso é o que a máfia nunca pode possuir completamente. Sua alma, sua criatividade, seu direito de permanecer Jackie Chan.